Como lidar com pessoas difíceis? Olha, se você tem alguém na sua equipe que é difícil de lidar, sabe aquela pessoa que tem um talento brilhante na sua equipe, entrega resultado, mas ninguém suporta conviver com aquela pessoa? Se você tem alguém assim no seu time, fique comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar na prática o guia completo para você aprender a liderar gente difícil. E se você tem alguém assim no seu time, você já deve ter percebido quanto isso custa caro. Se você analisar, isso não custa só dinheiro, isso custa sua energia. Afinal de contas, quanto tempo você leva para ficar ali ajudando a sua equipe porque tem um relacionamento ruim com essa pessoa? Então ela vai lá, prejudica o seu ambiente e aí você tem que ir lá e melhorar o ambiente, ficar lá investindo energia, investindo tempo para aquilo. Sem contar também o quanto isso aí custa no bolso da empresa por altos índices de turnover. A rotatividade hoje, a causa número 1, você sabe qual é? Bom, segundo o Instituto Gallup, a maior causa de turnover e também de faltas na empresa é o ambiente. Então, se o teu ambiente está ruim, pode ter certeza, tem pessoas ali que são pessoas difíceis de lidar. Então, como resolver isso? Vamos primeiro identificar o seguinte: qual é o erro que a moçada comete? Eu acabei de sair de um atendimento de mentoria, onde a pessoa comentava comigo que ela tem uma pessoa na equipe que, segundo ela, tem o gênio forte. Você já ouviu isso? Talvez você mesmo já falou isso, já caiu nessa falácia de fulano tem a personalidade forte, por isso que o fulano é difícil de lidar. É nada, cara. Não é personalidade forte coisa nenhuma. Agora eu vou te mostrar que existem 3 tipos de pessoas difíceis para você lidar. E se você tratar todas elas iguais, a chance disso aí dar errado é muito grande. Então vem comigo aqui que eu vou te mostrar o material, os 3 tipos de pessoas difíceis. Lembrando o seguinte, hein? Esse material que você está vendo aqui, os 3 tipos de pessoas difíceis, eu vou te mostrar também uma tabela. Se você demite uma pessoa ou se você mantém uma pessoa. Se aquela pessoa vale a pena o seu investimento de energia e de tempo para que ela fique curada daquele comportamento ruim, ou se é melhor você demitir logo. Eu vou te mostrar tudo isso nessa apresentação. E você que já me segue, já está inscrito no canal, nós temos o nosso grupo de WhatsApp gratuito para vocês, que são os nossos membros inscritos aqui no YouTube. Então, aqui na descrição do vídeo tem um link, você vai lá no WhatsApp, todo final de vídeo eu mando lá no grupo para vocês o material de apoio. Eu mando essa apresentação que vocês estão vendo aqui, mando artigos, mando ferramentas, tudo isso de graça, não te cobro nada por isso, combinado? Então vamos começar aqui com o primeiro tipo de pessoa, que é o opositor passivo. O que é o opositor passivo? Ele concorda com você na reunião, mas ele sabota na execução. Então ele nunca bate de frente com você. Ele simplesmente finge que está tudo bem. Mas tem um probleminha aí, cara, né? Um probleminha sério, que ele não entrega. E quando você sai da sua sala, essa pessoa começa a falar mal de você, a prejudicar o seu ambiente com as pessoas. Então esse é o primeiro tipo de gente difícil que você tem que ficar esperto para identificar. Qual é o segundo tipo de pessoa difícil que você encontra? É o brilhante e arrogante. Então o que é o brilhante e arrogante? Ele entrega resultado para você, só que ele acaba com o relacionamento na empresa. Ele tecnicamente entrega muito bem, só que humanamente é insuportável. E aqui vem uma grande armadilha, porque muitos líderes que eu atendo hoje têm medo de demitir esses caras. Eu entendo isso. Eu entendo vocês. Muitos de vocês me dizem: Murilo, não tá fácil achar mão de obra, rapaz. Como é que eu demito o cara que me entrega resultado, pô? Eu sei como é que é isso para você, só que eu vou te contar uma coisa. Uma pessoa dessa no seu ambiente começa a sabotar completamente a cultura da empresa. E aí, líder, você, como líder, o que define o padrão lá na sua equipe não é o que você está falando, mas é o que você está tolerando na sua equipe. O padrão da sua equipe não é definido pelo que você fala, é definido pelo que você tolera. E se você tolera gente assim, que fica acabando, minando o ambiente, sendo arrogante com as pessoas porque ela entrega resultado,
você está mandando o recado para todo mundo. Ó, essa pessoa aqui é meu preferido e ninguém vai ter oportunidade aqui. É claro que a galera vai sair. Então esse é o segundo tipo de pessoas. Vai refletindo aí comigo, você tem alguém na sua equipe que hoje tem esse comportamento? Bom, e aí nós temos o terceiro tipo de pessoa difícil, que é o vítima profissional, né? Então ele sempre tem uma desculpa para você. O problema é sempre externo, é o sistema, é que ninguém nunca é responsável por nada, porque ele não conseguiu fazer, porque alguém não mandou, porque alguém não fez, porque alguém não pediu, porque alguém não lembrou, e etc, etc, etc. Né? Então esse tipo de profissional é o que mais impacta o teu ambiente. Por quê? Porque esse cara começa a colocar o teu time contra você. E quando você tem um time contra você, você paga um imposto altíssimo de performance. Você paga um imposto elevadíssimo de baixa motivação. E aí você começa a ter problemas com a sua direção. Né? Bom, eu te mostrei os 3 tipos, né? Agora, como resolver isso aí? Como resolver isso aí? Então, a partir de agora, você vai começar a fazer o seguinte. Vamos pegar tipo a tipo aí, né? Vamos pegar um por um aí. Quando você vai lidar ali com o primeiro que nós falamos, que é o opositor passivo, né? O opositor passivo, você vai dar um feedback para ele da seguinte forma. Fulano, na reunião X, você combinou que ia me entregar Y. E você não entregou Y, você entregou Z. Eu quero saber o que aconteceu. E ó, silêncio, ouça. Por quê? O opositor passivo, ele tem medo de falar para você, mas ele tem um monte de coisa lá guardada com ele. E o silêncio para essas pessoas é a maior arma que você tem. Pergunte e ouça. Controle-se. Mesmo que a pessoa ficar 5 segundos, que parece uma eternidade, eu não sei se você já viu isso acontecer, você está falando com alguém, a pessoa fica ali em uma situação tão difícil, parece que ela vai explodir, né? E parece que 5 segundos duram um ano para aquela pessoa. Aguenta firme, deixa ela fritando ali. Por quê? Porque nesse momento ela vai entender o seguinte, nossa, esse líder aqui não dá para engambelar não, é melhor eu começar a andar na linha. Então, para lidar com o opositor passivo, é assim que você vai fazer. Agora, e o arrogante brilhante? Como é que você vai fazer para lidar com ele? Pô, você vai fazer o seguinte, ó, você vai sentar com ele e vai fazer uma pergunta de $1 milhão. Qual é a pergunta de $1 milhão? Você vai perguntar para ele assim, ó, fulano, o quanto você está disposto a ajustar esse comportamento aqui para nós continuarmos a trabalhar juntos? Isso é uma pergunta. É esse tipo de pergunta franca que um líder tem que fazer. Líder não tem que ficar com medo de falar a verdade com transparência e com franqueza. Não quer dizer que você tem o direito de ser um babaca, arrogante, que machuca as pessoas. Não é isso que eu estou falando para você. Mas, líder que não é franco, que não é transparente, é o líder novelinha. Então ele está sempre ali, ele fala com alguém, aí ele vai lá querer saber alguma coisa com o outro, aí ele vai armando aquela caminha, né? Pelo amor de Deus, cara. Isso acaba com o ambiente da sua equipe. Então a franqueza é sempre melhor do que a omissão. Para essa pessoa aqui que você está vendo, ó, vou colocar para você aqui de novo, ó. Essa pessoa aqui que você está vendo, a solução para o brilhante e arrogante é você sentar e perguntar a pergunta de $1 milhão que eu acabei de te falar. Que pergunta é essa, Murilo? Fulano, quanto você está disposto a ajustar esses comportamentos aqui para a gente continuar trabalhando junto? Isso mostra para o brilhante e arrogante que ninguém é substituível. Ele tem que ficar esperto agora. Só que aí tem uma armadilha, cara. Qual é a principal armadilha que você cai aí? Às vezes, você senta com a pessoa, dá um feedback para ela, combina que ela vai melhorar, mas o que o líder faz? A maioria deles, um erro clássico, deixa de acompanhar. E aí a pessoa mudou uma semana e o líder, em vez de ir lá e reforçar o comportamento positivo, fulano, parabéns, hein? Tô vendo que você melhorou a sua relação com as pessoas, tô vendo que impactou o ambiente, hein, fulano?
Parabéns, hein, cara? Como é que você está se sentindo de ter conseguido fazer isso? Poxa vida, isso aí no cérebro humano, vou abrir um looping aqui para você, ó. Daqui a pouco eu vou te falar um mecanismo no cérebro humano que instala comportamentos, tá? Mas esse mecanismo você acabou de usar quando faz isso, você elogia, você reconhece. A pessoa tem uma inundação de tempestades neurobiológicas que vão liberar para ela serotonina, endorfina. Isso vicia. Ela vai querer entregar mais daquilo para você. Tudo isso tem um padrão científico, evidentemente. Agora, falta mais um para lidar aí, não é? Falta mais um para lidar aí. Qual é o terceiro tipo de pessoa? É o vítima, né? O vítima profissional. O vítima, a pergunta de $1 milhão para ele, você vai falar assim, ó, ô fulano, vem cá, cara, você está dizendo o seguinte, ó, você não fez porque o sistema caiu, você não fez porque o fulano faltou, você não fez porque o Beltrano não enviou para você o negócio. Agora, me conta uma coisa, isso aconteceu tal dia, isso aconteceu tal dia, isso aconteceu tal dia, cita fatos. Cite fatos. Líder trabalha com fato, não com achismo. Se você falar, você nunca entrega, isso é fraco, isso é genérico. Então você cita para ele pelo menos 3 situações em que ele também deu desculpa. E a pergunta de $1 milhão é assim, o quanto ficar justificando vai te ajudar a ser o profissional que você merece ser? E ó, silêncio, ó. Deixa ele processar a informação. Agora, se você acha que isso é tudo, não, senhor, eu vou te dar aqui 3 passos agora para você aprender, de fato, lidar com essas pessoas. Líder, atenção, a maioria das pessoas não são difíceis, cara. A maioria das pessoas, o líder torna difícil a relação com elas. Porque não é transparente, porque não é direto, porque quer ser amiguinho, porque quer ser aceito. A maioria dos casos é esse. Então você vai fazer a partir de agora 3 coisas com esses profissionais que são difíceis de lidar, esses 3 tipos diferentes. O que vai mudar é o jeito de falar com eles, mas a estrutura, você vai seguir 3 passos. O primeiro passo que você vai fazer é isolar o comportamento da pessoa. Separe o comportamento do CPF. Esse é o primeiro ponto. Por que isso é importante? Porque se você já vai falar com a pessoa rotulando ela, por exemplo, fulano é um desorganizado. Se você rotula a pessoa assim, e por mais que você me diga, Murilo, a pessoa é mesmo desorganizada, faz 1 ano que eu conheço essa pessoa, ela é desorganizada. Tá, mas separa o comportamento de desorganização da pessoa. De que comportamento você está falando? É isso que você vai atacar. Você não vai falar com a pessoa assim, ah, você é um desorganizado. Eu não sei mais o que eu faço com você. Pô, você tem que ser mais organizado. Cara, isso é fraco. Isso é fraco. Você está atacando a pessoa. Você não está citando fatos e comportamentos específicos para que ele melhore junto contigo. Esse é o primeiro passo. Você parou aí, isolou CPF do comportamento? Agora você dá um curtir nesse vídeo e lembra no final de compartilhar com as pessoas que vão aproveitar desse nosso conteúdo, o maior canal de liderança do Brasil. Inclusive, eu quero aqui agradecer a sua companhia em 2025. Esse é o primeiro vídeo de 2026. E é um prazer aqui fazer companhia para você nas noites de terças e quintas-feiras. Seguindo então, tá? Segundo passo aqui, você separou o comportamento do CPF, agora você vai dar o feedback. Você vai dar o feedback do jeito que eu te falei ali. Para cada um deles, você vai dar o feedback do jeito que eu te falei. Murilo, mas como você falou, já não lembro. Entra aqui no grupo do WhatsApp, no final desse vídeo, sempre no final de cada vídeo que eu libero, cada vídeo às 7 da noite, eu envio lá no grupo material de apoio e essa apresentação que você está vendo aqui, inclusive, tá? Então, como dar feedback? Você, depois que você assistir esse vídeo, você vai lá e vê o material de apoio para lembrar do que eu te falei. E no final desse vídeo aqui também eu vou deixar um link para você do meu método de dar feedback. Então tem um vídeo aqui no YouTube onde eu já falei de dar feedback e você pode aprofundar a sua habilidade. Passo 1, para resolver o problema, separou o comportamento do CPF. Passo 2, você dá o feedback adaptado ao perfil de cada um. E aí, no final, você define um deadline. O que é um deadline, Murilo? É um limite
É um limite para a mudança de comportamento. Porque se você define, por exemplo, um deadline de 30 dias com a pessoa, você acabou de fazer um acordo com ela. Você acabou de fazer um acordo com ela. Durante 30 dias, você vai acompanhar mais de perto, você vai dar feedback mais de perto, você vai reconhecer aquela pessoa com mais frequência quando ela tiver o comportamento adequado. Porque se depois de 30 dias ela não mudou, você ganhou o direito de demiti-la. Agora, quando que eu demito, Murilo? Como é que eu sei, demito ou continuo com a pessoa? Tento curar ela, tento resolver o comportamento dela. Quando que eu faço isso? Pô, tem uma tabelinha para você que eu vou te mostrar agora. E daqui a pouco eu vou te mostrar também aquela técnica que eu te falei, que vai fechar com chave de ouro aqui a nossa conversa de hoje, hein? Bom, para você saber se você demite ou se você mantém a pessoa, eu vou diminuir um pouquinho a minha tela para você aí. Pronto, ó. Então você está vendo aqui as duas colunas, né? Quando vale a pena? Quando a pessoa reconheceu o problema genuinamente. Se tiver pequeno para você, não tem problema. Lá no grupo eu te mando todo o material de apoio, você pode ler com mais calma, tá? Então, para manter alguém, você vai avaliar se ela reconheceu o problema genuinamente, se ela foi honesta com você e falou, pô, de fato eu estou errando nisso. Se ela mostrou mudança real nas primeiras 2 semanas, se o time ainda acredita na recuperação daquela pessoa, se o comportamento é circunstancial e não padrão, e se você investiu no desenvolvimento dela. Pô, acabei de comprar o curso do Murilo para essa pessoa aprender a liderar. Então, você não pode demitir agora, né? Você vai esperar o investimento dar resultado. Agora, quando demitir? Se a pessoa negou o problema ou culpou os outros, ela não reconheceu. Se ela não mudou nada em 30 dias, essa é a tua deadline. Se o time já desistiu da pessoa, se isso é um padrão repetido há anos e se você está perdendo os melhores talentos por esse comportamento dessa pessoa difícil. Então agora, entenda o seguinte, como criar comportamento novo nessa pessoa difícil. Você tem alguém difícil lá na sua equipe? Então comenta aqui quais dos 3 tipos de pessoas difíceis você tem lá na sua equipe ou você tem lá na sua empresa. Estou curioso para saber aqui, você sabe que eu leio cada um dos comentários. Agora você vai fazer o seguinte, você vai instalar o comportamento nas pessoas. Qual que é o nome dessa técnica? O nome dessa técnica é patrocínio positivo. É muito simples, é muito simples. Você vai começar agora a reconhecer cada pequena mudança que a pessoa faz na direção do objetivo que você quer. Por exemplo, a pessoa tem a tendência de ficar reclamando no dia a dia dela. Qualquer coisa é motivo para reclamar. É o vítima profissional, que é o 3º tipo de pessoa que você descobriu hoje aqui comigo. Tá? Ninguém nunca te mostrou isso no YouTube, tenho certeza. Então, você percebeu isso na pessoa e você combinou com ela. Você combinou com ela que a partir de agora ela ia parar de reclamar, ia começar a tomar ações, ia começar a olhar com mais otimismo, com mais confiança. Aí você imagina o seguinte, essa pessoa, 2 dias depois que você deu feedback para ela, ela chegou na empresa, tinha uma situação para ela reclamar na sua equipe e ela não reclamou. O que você vai fazer? Você vai chegar a reconhecer. Fulano, parabéns por isso. Essa situação aqui, cita o fato, hein? Essa situação aqui, normalmente você ia ter reclamado, cara. E agora você não reclamou. Parabéns por isso. Estou muito orgulhoso de você, viu? Pronto, você levou quanto tempo para reconhecer essa pessoa? 10 segundos. Esse reconhecimento vai trazer para a pessoa um nível de endorfina, de serotonina muito alto. Muito alto. Por quê, Murilo? Como é que você sabe, Murilo? Porque o reconhecimento é um dos maiores salários para o inconsciente humano. Isso não é consciente. A pessoa nem sabe que isso está acontecendo com ela. Isso é instintivo. O nosso cérebro reptiliano responde ao reconhecimento. Esse assunto para outro dia, né? Então, a cada pequeno comportamento, na direção do que você quer, você vai reconhecer. Como é que você reconhece? É falando obrigado? Jamais. Nunca diga obrigado em um caso desse. Você vai dizer parabéns. É muito diferente, não é? É uma palavrinha, mas você quer ver como é que muda? Fulano, obrigado por ter mudado, viu?
Agora, fulano, parabéns pela sua mudança. Qual você acha que é mais poderoso? Então, parabéns é a palavra-chave para instalar patrocínio positivo. Daqui a pouco, o cérebro dessa pessoa começa a acreditar que ela mudou o comportamento dela. O nome disso é crença. E ela começa a se comportar de tal forma. O que você fez na prática é criar nessa pessoa uma crença, uma nova crença de identidade, capacidade e mérito. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu curtir, deixa o seu like aí, comenta, compartilha com as pessoas que são líderes e vão se beneficiar e aproveita para assistir aqui o vídeo que eu vou deixar no final sobre feedback, onde eu te mostro na prática o passo a passo do feedback eficaz. Um forte abraço e nos falamos no nosso próximo vídeo.